Boa noite. Por aqui. Oi, Maria Kátia, Bárbara, bem-vindas. Bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Raul, bem-vindo. Célia, sejam bem-vindos. Queria ajeitar isso melhor, acho que agora ficou melhor. Bem-vindos. Seu Ari, Espiritismo Sem Fronteiras, sejam bem-vindos. Estamos aqui aguardando, né? Vamos aguardar. Hoje o papo é legal, é de Pri para Pri. É Priscila também. Letícia, bem-vinda. Oi, Natália, bem-vinda. Gabi, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Sou aqui do Cefac, do Rio de Janeiro, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. E a gente faz... Boa noite, querida. A gente faz toda noite, né? Uma live. Oi, Vanessa. Rô, Zé Luiz, Kátia. Toda noite a gente faz um bate-papo muito bacana. Oi, Aninha, tudo bem? E essa semana, como eu falei ontem, é uma semana dedicada às mulheres. Ah, a Pri chegou. Deixa eu colocá-la. Tá igual um leãozinho, né? Com esse cabelo hoje que tá um negócio. E aí? Olá, boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Tudo certo. Tudo jóia. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Pronto. Eu tô dizendo aqui que eu falei que é um papo de Pri para Pri, né? O seu Pri é Priscila, ou não? É Priscila, isso. E aí, como é que vocês estão? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, deu uma travadinha, mas agora tá. Beleza, beleza. Tá Poxa, bom. mas que lindo, né? O seu nome, eu acho lindo. Né? Que tal o mesmo nome, as duas, né? Eu acho esse nome lindíssimo. Ó, Pri, Ah, seja muito bem-vinda. Para muito quem está obrigada. chegando, eu estava dizendo que não me conhece, eu também sou Pri, Priscila do Cefac, aqui do Rio de Janeiro, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade. A gente faz diariamente lives com temas do Espiritismo, mas não apenas restritos à doutrina espírita, tá? É, todos têm voz aqui, porque a religião que eu entendo é a religião do amor, é a religião que Cristo tantas vezes falou na sua passagem por esse plano. Inclusive, há 3 semanas atrás, teve uma querida que não acredita em Deus. Aí ela falou o tempo todo e no final, eu sabia. E no final, quando eu falei, Mari, posso falar isso no final? Ela falou, pode, mas eu esqueci de falar. E quando eu falei, depois as pessoas me mandavam mensagem. Eu não acredito que ela não acredita em Deus. Como pode? Enfim, é, ali para mim foi a mais pura demonstração de que realmente Deus é amor. Com certeza. Enfim, vou fazer uma leitura breve e rápida,
Normalmente eu faço uma leitura ao acaso. Oi, mãe, bem-vinda! Eu faço uma leitura ao acaso, mas como nós vamos falar de Madalena, não é? Uhum. Eu escolhi uma leitura para ela. Que, aliás, que história encantadora dessa criatura. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Item 92, Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. João, capítulo 20, versículo 16. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Agora a palavra é sua. Ixi, Pri Eita, travou. meu Deus. Pri, voltou? Oi. Olá. A palavra é sua. Se apresente, ó. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pri Santos, lá do Aplica Espírita. É um canal que depois deu origem ao Instagram, né, do mesmo nome, Aplica Espírita. É um canal novo, é um canal que nasceu agora na pandemia, assim como tantos outros portais espíritas, né, que a gente tem acompanhado, que estão surgindo. E a proposta da gente do Aplica Espírita é justamente falar da doutrina de uma maneira mais leve, mais jovem, né? Conversar sobre esses temas como esse que a gente vai falar hoje, de uma forma mais suave, até mais atraente, né? Para a gente fixar melhor o aprendizado da doutrina, né? Então, basicamente essa é a nossa proposta. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Filmes, séries e espiritismo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que funciona isso tudo? Então vamos lá, Pri, por favor, pode me interromper a qualquer momento. Vocês podem comentar aí, pessoal, comenta. Eu, eu acho que eu vou suspender os comentários um pouquinho porque tá Pronto, travando. beleza, beleza. De onde você é? Eu não sei se a pergunta é para mim, mas É enfim. para você. Eu sou de Recife. Atualmente estou morando em Salvador, mas acho que deve ser por causa do sotaque, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. Coisa mais Bom, linda o seu sotaque, inclusive. aí todo mundo fala isso, eu fico, gente.
Acho que a gente não percebe o nosso sotaque, né? A gente só vai perceber quando contrasta com o sotaque das outras pessoas. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa questão toda dos filmes, das séries e tudo mais. E eu acho que uma boa forma de a gente começar conversando sobre isso é a gente se perguntando por que que existem filmes que são classificados como espíritas e não espíritas? Por que que existem obras, né? Não só os filmes, mas músicas, enfim, todas as obras artísticas, por que que elas são lidas, tidas, né? Classificadas, catalogadas como sendo espíritas ou não? E eu estava tendo um bate-papo com o Wagner de Assis na sexta-feira, que é o diretor do Nosso Lar, e Foi Kardec, incrível, foi e, incrível. e ele joga isso no meio da live, e foi perfeito, porque é justamente a minha proposta no Apric, e eu tinha muito medo de que essa proposta fugisse do espiritismo, né? A princípio eu queria muito falar de espiritismo, mas eu tinha muito medo, porque a gente sabe que é aquela história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se você tem o poder do microfone e você está transmitindo uma mensagem para alguém, você tem que ter muita responsabilidade em cada palavra que você vai colocar e como você vai colocar isso. E quando ele fala isso, me deu uma tranquilizada, sabe? E aí ele fala justamente o seguinte, gente, o espiritismo, ele é um código de conduta, né? Ele é uma doutrina que veio pra gente, né, trazida pelos espíritos, codificada por Kardec, que vem propor uma série de modificações morais na gente, né, reflexões de conduta moral, sempre ligadas à conduta do Cristo, que é o nosso modelo de conduta moral e ética. E com essa ideia de que a vida é uma só, aqui e lá é a mesma coisa, o mundo espiritual, sendo que o mundo espiritual é a nossa verdadeira vida, né? Aqui a gente tá passando para justamente tentar ir evoluindo, né? Como eu sempre digo lá pro pessoal do canal. E é quase como um joguinho, né? Você vai passando de estágio, você vai ganhando mais XP, você vai aumentando seu nível e você não volta mais atrás, né? A cada passo, a cada degrau que você sobe, você não desce mais. Então, essa é a proposta. E pensando nessa proposta, qual seria o problema da gente, enquanto espíritos encarnados, viver essa encarnação plenamente, né? Assim, aproveitando de forma salutar todas as questões que o mundo traz para a gente. E uma dessas questões, né, que a gente pode aproveitar para aumentar o nosso conhecimento, o nosso arsenal, a nossa inteligência são as artes, né? Aproveitar das artes que são feitas, justamente porque as artes refletem o ser humano de agora, o que a gente está fazendo hoje, está refletindo nas coisas que a gente está ouvindo, nas produções artísticas, nos filmes. Inclusive, por conta desse momento de pandemia, muitos filmes foram cancelados. Então, sei lá, daqui a 50 anos vai se falar, 2020 foi aquele ano onde não teve esse filme, esse filme, esse filme. Enfim, inúmeras produções, né? A gente vai. É um Isso ano é que vai ficar louco, marcado, né? porque é uma coisa, o que você está dizendo, por mais óbvio que seja, Sim, pode parecer óbvio, eu não tinha me tocado disso, que realmente sim, muitos filmes foram sim. suspensos ou cancelados. Uhum, uhum. É, e não só os filmes, né? É porque aqui a proposta é falar de filmes e séries, mas Sim, filmes, shows, Lollapalooza foi cancelado, eventos grandes, tipo Comic Con lá em São Paulo, eu acredito que não vai ter, né? Coisa que aglomera não vai ter. Então, todas essas produções artísticas foram canceladas, foram pausadas, foram adiadas. Então, tudo parou, né? Então, assim, as produções artísticas acompanham essa questão do momento que a gente está vivendo, né? Da situação atual que a gente está vivendo. Então, eu acredito que a gente não pode passar por essa encarnação alheio a tanta coisa, até porque seria hipocrisia de dizer, eu não consumo, né? Eu não vejo Netflix. A gente vê Netflix, todo é mundo assiste. impossível. Então assim, já que a gente assiste, por que não a gente juntar uma coisa com a outra, né? Por que não a gente procurar assistir um filme, uma série, ouvir uma música, se atentando para os detalhes e fazendo esse link com o espiritismo, que é totalmente possível. Porque o espiritismo ele fala, o livro dos espíritos fala de tudo, né? Quando a gente vai para as leis morais e até antes disso,
fala de absolutamente tudo que diz respeito à nossa conduta, né? As coisas que a gente precisa mudar, as coisas que a gente precisa refletir, enfim. Então, essa é a nossa proposta, né? É trazer esse link entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. Já que a gente está falando disso, vamos entrar logo para o tema principal, que é justamente trazer. Eu não sei se você já assistiu o filme, né? Maria Madalena, de 2018, né? Um filme até recente. É uma história que foi catalogada como drama, né? Um filme de drama e história. Não é um filme espírita, não é um filme católico, é um filme que foi catalogado como um drama. Justamente não acredito, acredito que o diretor ou a imprensa, né, os críticos quiseram catalogá-lo dessa maneira para justamente desrotular, né? Quem quiser assistir, assiste, sem ficar pensando que foi feito para a religião X ou Y, enfim, assistam e tirem as suas conclusões. Até Para porque quem não. quando limita, existem segmentos que boicotam Exato, exatamente. determinada, determinada Exatamente isso. produção. Exatamente isso. Então, para eles, às vezes é mais interessante realmente não limitar, né? Não, realmente não faz muita diferença. Então, vamos lá. Quem não assistiu ainda, eu acredito que ele está no Telecine, no aplicativo, né? Você pode assinar o aplicativozinho lá, o streaming da Telecine, e assistir ou procurá-lo de outros meios. Aí, né? Fica a critérios de Eu cada acho um. que tá no Netflix, eu acho Já que tá na tá no, Netflix? eu acho, e no Prime. Uhum. Pronto, eu acho que tá no Telecine e eu acho que deve estar no Netflix já. Mas enfim, em resumo, e aí eu acho que é muito legal porque você falou, essa tua leitura do início é perfeita porque ela casa justamente com um dos aspectos mais incríveis que eu acho dessa história desse filme, assim. É, em resumo, a história do filme, ela quer dizer o seguinte, que Madalena, né, o início desse plot, dessa história, a gente já começa vendo uma Madalena que ela destoa completamente das outras mulheres da região, né? Não porque ela seja uma pessoa errada, uma pessoa aleatória, uma obsediada, algo do tipo, não. Mas simplesmente porque ela é uma mulher que pensou, ela refletiu, ela decidiu que ela não queria fazer as coisas que impuseram para que ela fizesse, né? As coisas que eram tradicionais daquela época, né, pela lei. Uma dessas coisas era casar, né, obrigatoriamente com alguém que o seu pai escolhesse para você casar. Então a gente já inicia o filme vendo esse dilema de Madalena. Ela faz um parto de uma irmã, né? Ela meio que é uma parteira ali naquele momento. E ela vendo aquele sofrimento da mãe, né, tendo filho e tal, você vê estampado nos olhos dela que ela não quer passar por aquilo. Ela fala, meu velho, não quero passar por isso não. Me Me livra deixa disso! longe. Me deixa longe. E eu acho muito sensato, né? Isso é uma discussão que a gente precisa colocar. Se você é mãe, se uma mulher não quer ser mãe, tudo bem, não tem problema. Eu acho que a gente tem que assumir porque é uma grande responsabilidade, né? Não quero, acabou. Sim, Eu não quero essa sim. responsabilidade. Se eu Isso quero, não vai pronto, é isso que eu vou fazê-la fazer. menos mulher ou não. Exato, exatamente isso. Então, a gente já começa com essa primeira situação de Madalena se destacando do restante das meninas da época. E logo em seguida, o pai, né, a força a participar de um exorcismo. Ela chama alguns dos apóstolos, né? E os apóstolos fazem um ritual de exorcismo, né? Afogando ela no rio, afogando, né? Meio que batizando ela no rio, em sequência, em sequência, até que o pai percebe que ela já está quase que realmente se afogando. E aí ele encerra a situação, né? Madalena é extremamente chateada. Ele a coloca tempo, né? Porque ainda acreditam que ela estaria possuída, obsidiada, sei lá, com um demônio, não sei o que é. E, e aí é que aparece a figura do Cristo na vida dela, né? No filme é colocado dessa maneira.
ela tá lá, e aí ele vem vê-la, ele vem conversar com ela. Ela é extremamente chateada, acuada, né? E a primeira coisa que ele olha pra ela e ele já diz: Não, você não tem problema nenhum, não tô vendo nada errado com você, não tem demônio aqui, não existe demônio aqui. E aí ela já fica: opa, quem é esse homem? De onde vem esse cara, né? Porque todo mundo tá dizendo que eu tô com algum problema, que eu tô errada. E esse cara tá dizendo que tá tudo bem, não tem problema comigo. E eles começam a conversar, e você vê que ela vai se apaixonando por ele ali naquele momento. Não uma paixão de querer casar com ele, mas uma apaixonada pelo cerne dele, né? Por quem ele era, aquela energia, aquele amor, aquela fraternidade que ele estava passando para ela naquele momento. Ele olhou para ela, né? Ele Exatamente, olhou. ele olhou e viu, pois é, diferente, né? Se propôs a fazer uma coisa que as pessoas não estavam vendo, não estavam realmente compreendendo. E aí ela decide, realmente, como você falou, abandonar tudo, tudo, tudo e ir embora com ele. Então fica o pai, fica o futuro marido que nunca vai ser o marido, fica a irmã, fica todo mundo e ela vai embora, ela decide ir embora. E é isso aí que ela quer fazer da vida. E por essa decisão de ir embora, ela acaba automaticamente carregando o nome de prostituta, né? De uma mulher que fez algo que não devia, né? Ela escolheu algo que ela não deveria ter escolhido para aquele momento. Então a gente já começa a entender que, na real, ela não era a prostituta que a gente conhece atualmente. Ela era uma mulher que simplesmente escolheu algo diferente. Então À ela frente do segue. tempo, né? Que rótulos. Muito, muito à frente do tempo dela. Que mulher à frente do seu tempo. E que Então ela vai. rótulos, né, Pri? Porque Sim. hoje em dia, isso já vem de muito tempo, essa rotulação, essa estigmatização da Uhum. figura feminina quando rompe regras. Exato. Regras Exatamente. que são impostas, são regras masculinas. Isso, perfeitamente. Então, basicamente isso que acontece com ela. A segunda parte do filme, né? A segunda fase do filme já é mostrando ela com Cristo, já é mostrando ela sendo a favorita do Cristo, justamente porque era a personalidade dela, e ele confiava a ela as missões mais desafiadoras, coisas que ele não confiava aos outros apóstolos. Ele determinava ela, ou então e como ele era sutil, né? Assim, ele não dizia, não, eu escolho você, ele dizia, não, você vai, mas você também vai. Vão os dois juntos, ou vão os três juntos. E tem um ponto do filme que eu não vou contar, porque eu acho que é essencial que vocês assistam. Porque se eu contar, vai acabar o rolê, a magia do filme, porque para mim esse momento do filme é o momento chave e é justamente para mim a explicação do porquê que ela foi a escolhida dele para vê-lo, né, após a sua ressurreição. Que é justamente uma missão que ele dá para ela e para o Pedro. Os dois vão juntos fazer essa missão. E aí eu não vou contar. Mas enfim, quando ele realmente é crucificado, ela é uma das poucas que está lá, né? Era uma promessa que ela havia feito a ele, né? Eu estarei contigo até o fim. Essa é uma das falas que marca o filme. E realmente ela esteve com ele até o fim e até depois do fim, né? Até o recomeço, ela esteve com ele em todos os momentos. Sofreu as consequências de estar no meio de 12 homens, né? Dos apóstolos, sofreu ali o Sim. ciúme de Pedro, porque Pedro era o que realmente encabeçava. Ficou muito mais próxima de Judas, que também era um cara muito mais errado do que certo, né? Digamos assim. E a gente vai vendo esse tecer de relações que vão se formando nessa história. O final é belíssimo. O final é belíssimo. É justamente essa questão dela vendo ele. Então, quando ela o vê, né? Quando ela vê que ele ressurgiu, ele não morreu, né? E a galera tinha tentado
acabar com o cara não morreu, né? Que é isso? O que está acontecendo? Ela realmente compreendeu tudo. Esse foi o momento que ela entendeu tudo que ele queria dizer. Então ela fica. Olha, chega a me arrepio quando eu lembro da cena. Ela fica gloriosa. Ela sai. Não, você está vendo coisas. Você está delirando. Você é um perigo pra gente. Vai embora, não sei, enfim. Eles condenam a atitude dela, não acreditam nela, né? E aí e ela vai embora. E ela vai embora sorrindo e feliz e alegre, porque ela viu, né? Independente do que os apóstolos tivessem dizendo ou que qualquer outra pessoa dissesse, ela tinha a convicção de que viu, de que ele estava vivo, de que ele tinha ressurgido. Então ela vai embora com essa certeza, com essa firmeza. E aí a gente entende também um pouco do porquê que a gente não vê Madalena na Bíblia, né? Por que que a gente não vê mais de Madalena? Porque esses caras realmente disseram, não, essa aí não. Essa aí Essa tá não, não vai rolar. demais, tá Essa demais. tá demais, tá too much, não vai rolar. Então, e eu tô brincando aqui, viu, gente? Porque realmente essa parte da história de Madalena é uma coisa que eu conheço muito pouco mesmo. Até porque é uma coisa que é bem mais oculta, né? Assim, você tem que realmente se interessar muito pelos os evangelhos, os textos sagrados antigos e ir É, escavucando para conhecer. ela, ela some realmente, né? Depois dessa parte, e ela aparece muito pouquinho depois no Evangelho de Lucas. Você vê a importância dela, ela esteve junto do Cristo esse tempo todo e ela só é citada 14 vezes na Bíblia. Só Pois é, 14 vezes. E exatamente. assim, você usou uma palavra que você falou assim, Jesus sempre muito sutil, muito delicado. Ele é o cara, que é um cara mais feminista do que ele. Exato. Não tem, gente, não tem, não tem. E aí eu já vou deixar também uma pitada aqui para vocês da série Maria Madalena. Existe uma série que eu acho que se chama Maria Madalena ou é só Madalena, que tá na Netflix. Eu acho que é uma grande temporada, se eu não me engano. Ou são 4 temporadas. Eu não me lembro quantas temporadas são, mas é fantástica, porque é uma série que acaba com preconceitos, né? Ela tira aquela ideia que a gente tinha de um Cristo muito certinho, de uma coisa muito, né? Aquela coisinha bem linear, que tudo aconteceu perfeitamente. E outra coisa, o fantástico dessa série é que você acompanha a história do Cristo do ponto de vista de todas as outras pessoas, da Madalena, do Pedro, do João, da Maria, de todo mundo. E o Cristo vai aparecendo, ele vai aparecendo, mas a história é de Madalena, é do ponto de vista dela, né? Então a gente também tem essa outra visão nessa série da vida de Madalena, né? Que é fantástica, que dialoga muito com esse filme, absurdamente com esse filme, e tem esse Cristo extremamente sutil. Toda vez que esse homem aparece nessa série, eu me arrepio, não tem como. As falas dele são perfeitas, o cuidado que a série teve em trazer essas falas, essa amorosidade do Cristo, a história da Madalena. Tudo muito, muito encaixadinho, muito perfeito. E é mais uma série incrível para ser assistida com o livrinho dos espíritos do lado, prestando atenção, anotando, né? Já que a gente se propõe a fazer um estudo realmente, então é parar e pensar, putz, o que essa parte aqui está querendo me dizer? Ah, beleza, vou anotar isso aqui. Então, anota, aí vai lá, aí vê uma pergunta, dialoga com alguma pergunta, alguma questão do livro dos espíritos. Eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com evangelização infantil, mas eu acho que é fantástico pegar desenho animado, pegar, sabe, e ir dialogando com os trechos, porque a criança não vai esquecer mais, né? O mais importante é a gente criar momentos marcantes, né? Momentos importantes que fique realmente fixo ali na. Engraçado assim, eu falando disso, eu lembro muito da minha infância de poucas coisas. A minha infância ela é um borrão na minha cabeça. Mas eu lembro muito de momentos onde meu pai estava ouvindo alguma música, onde a minha avó estava ouvindo alguma música, onde a gente estava vendo algum filme. Era sempre a arte, ela sempre está no meio e eu acho que muito dentro do imaginário infantil, né?
A criança, ela gosta de tudo que é colorido, que é vibrante, que é alegre, que é pra frente. Então, tem que pensar nessa proposta realmente de aliar as duas coisas. Mas só para É, fechar, você falando isso rapidinho. Hoje eu vai. estava ajeitando a comida para os meus meninos e estava ouvindo Elis Regina. Aliás, eu ouvi uma série dela hoje, uma sequência. Sim. E aí, uma das músicas que a minha mãe cantava para eu dormir era o Bêbado e Equilibrista. E eu ouvi essa música, óbvio que eu voltei no tempo, Sim, mas é, é, eu agradeci. Uma música extremamente politizada. sim. E a minha mãe cantava ela para que eu dormisse, para que eu me acalmasse, mas no inconsciente eu estava sendo politizada desde aquela época. E Total. hoje, ouvindo, eu me dei conta da preciosidade que é aquela letra. É, é verdade. É verdade, Pri. Eu acho que a gente passa muito tempo só ouvindo mesmo, né? E depois a gente vai perceber. Mas aquilo fica. O importante é ouvir mesmo, né? Mesmo que você realmente não entenda muito bem o que está acontecendo, mas em algum momento você vai refletir. E você vai fazer as conexões, né? As sinapses para poder internalizar aquela mensagem. E eu acho que isso é muito bacana. Mas para fechar a ideia do filme, para fechar, inclusive com o link daquele texto que você leu, eu escrevi uma partezinha aqui que fala. Em resumo, o filme mostra que Madalena com seu coração, o filme mostra Madalena com seu coração de alguém que havia sofrido injustiças, né, e desamor da parte de inúmeras pessoas, inclusive do pai. Havia encontrado no Cristo um norte, uma liberdade, um amor incondicional, justamente porque ele havia dado a ela algo que ninguém tinha, credibilidade, né? Ele a viu, ele acreditou nela, ele a viu por dentro, né? Ele viu aquela mulher, quem ela era de verdade, o potencial que ela tinha no mundo, né? O que é que ela poderia fazer pelo outro. E investiu, né? Basicamente isso. E aí, quando a gente vai fazer o link dessa história com o espiritismo, aí tem um monte de coisa pra gente falar, né? Tem um monte de coisa que a gente pode puxar para estudar, para pensar de fato. E a primeira coisa que a gente pode pensar são os próprios ensinamentos do Cristo, que estão presentes o tempo inteiro, né? Afinal de contas, é um filme que também que mostra o Cristo. O foco principal não é ele, mas ele está lá em inúmeros momentos, porque ele, né, é o grande motivo da mudança na vida dela. Então, ele está lá como esse pivô de mudança. E a segunda coisa, o segundo ponto que é muito importante desse filme, que eu acho que é extraordinário, é a questão da mulher, né? É a questão do papel da mulher na sociedade, do machismo. Então a gente vai para o Livro dos Espíritos, né? Ali na parte de igualdade de direitos entre o homem e a mulher, né? Na página 426, e aí tem pergunta 817, 818, 819, 820, 821, 822. Então, assim, é um estudo que não acaba mais. É estudo de noite e dia, né? De vários momentos e várias discussões sobre esse tema. Se vocês quiserem, eu posso até ler um pedacinho aqui, só para a gente contextualizar. Por Deixa eu... favor, fique, Vamos ler, por favor. vamos ler. Vamos pegar uma dessas perguntinhas para a gente ler e contextualizar. Vamos lá. 817. São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Aí os espíritos respondem. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? E o que eu amo nos espíritos é o que, gente? Eles são diretos. Eles não enrolam a gente. Eles vão Sem direto chorumelas. no ponto, sem churumelas. Vocês é que estão querendo fazer drama numa questão que é muito simples. Ó, e para mim, livro dos espíritos é isso. Os espíritos, eles são diretos. Eles fecham logo, não tem isso. Vocês estão enrolando, vocês não querem fazer o que é certo. A gente já está chegando, já está mandando a real aqui há muito tempo, tá? Então, se orientem, vamos estudar, vamos refletir, que é isso que está faltando. Então é isso, né? Basicamente nessa questão 817, ele já está falando tudo, né? E aí trazendo para a questão do filme, homem e mulher são iguais.
Todos vão progredir do mesmo jeito. Todos têm inteligência igualmente, né? A diferença é que eu acho que aí mais para frente aqui no Livro dos Espíritos ele fala da questão da força física, né? A força física entre homem, né? O corpo masculino ele tem bem mais força, não tem como a gente negar isso. Não, O isso é corpo indiscutível. feminino, exatamente. Por mais que a gente treine, a gente nunca vai chegar a ter a mesma força física que um homem tem, por questão realmente fisiológica, biológica. Sim, E, e o corpo feminino é pensado, né, projetado. A gente tem hormônios que desempenham outras funções no nosso corpo. Então, assim, é uma questão de respeitar é muito mais uma questão de respeitar os corpos diferentes do que de impor limites, né? Limitações. Ah, sim. você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, eu posso fazer. Talvez eu não queira fazer agora. É uma questão de eu treinar o meu corpo e me respeitar o meu momento. Então vamos lá, E, e não 818. é Fala. limitação. Ele não fala em nenhum momento de limitação física, né? Ele Não, é não, sempre exatamente. a capacidade intelectual, a capacidade. E aí, Isso. a intelectual, eu acho que eu fui até infeliz na fala, porque se considerar quem tem algum déficit cognitivo, eu poderia estar sendo injusta. Então, eu refaço a minha fala. Sim, Ele nos coloca em condição de igualdade. Todos temos o bem e o mal. sim, sim. Ponto Faça final. bom uso. Faça bom Exato. uso. Então, todos Enjoy. temos o enjoy. Enjoy, né? Do pack. Enjoy o pack que vocês ganharam aqui, né? Aquela coisa toda bonitinha. É quase como se a gente fosse um computador, né? Cheio de arquivinhos. Aí você vai pegando os arquivos que você quer. O resto você vai deixando fechado e é isso aí. 818, ele fala o seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É o resultado das instituições sociais, né? O filme, que mostra muito bem isso, e do abuso da força sobre a fraqueza. Mais uma vez, a fraqueza que ele fala aqui não é que a mulher é abestalhada, não. É uma fraqueza realmente biológica, né? Física? Entre uma luta entre um cara e uma mulher, provavelmente ele vai ter mais força bruta contra ela, né? Sim. Porém, temos, né, outras questões que podemos vencer essa luta, com certeza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Olha aí. Cara, eu acho essa fala aqui, eu acho fantástica, Ele escreveu isso agora. né? Não parece que foi Será? agora, não Foi para parece que foi agora, é agora? impressionante. É perfeita, não é perfeita? Engraçado. Olha, vamos ler de Perfeito, novo, perfeito. pessoal, vamos ler de novo. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Isso é tão perfeito, em tantas instâncias, né? E agora falando do homem enquanto sociedade, é perfeito também, né? Não só com relação homem e mulher. Sim. Homem e sociedade, né? Enquanto o grande conquistador do mundo, né? O grande desbravador do mundo, a gente ainda vê, infelizmente, essa coisa do domínio muito forte, né? Por exemplo, agora, aí a gente já vai fazer o link para outro assunto. Vacinas estão sendo produzidas, todo mundo está sofrendo, todo mundo está triste. Estados Unidos comprou todas. Pronto, acabou, é isso. Vocês que se virem. A gente tem o poder e a gente vai dominar e é isso aí, galera. Ponto final. Então a gente ainda continua tendo essa belicosidade, né? Essa vontade de dominar e de sobressair. Agora imagina naquela época, né? Na época de Madalena, como Gente. que era isso? Como que devia ser? Não, Se hoje a gente ainda sofre, né? Imagina. eu não sei se você viu, se vocês que estão assistindo viram, e hoje eu fiquei muito chocada porque eu ouvi novamente, numa live que a Luísa Brunet estava fazendo, de uma mulher que foi mantida em cárcere privado pelo companheiro durante 8 anos. E não foi no Sultão, na Arábia, não. Foi aqui em Copacabana.
Meu Deus do céu. Aqui em Copacabana. 8 anos mantida em cárcere privado. E aí, eu não sei exatamente como, mas ela jogou um bilhete da janela, pedindo socorro. Pense, eu fico arrepiada de pensar numa coisa dessa. 2020, Pri, a gente está em 2020 e Exato. ainda sofremos o que você acabou de ler, que foi respondido lá atrás, no século passado. Exatamente E as isso. pessoas insistem em colocar homem numa condição superior. Jesus que veio a esse plano foi quem nos deu voz, quem nos permitiu ser igual. E ainda existem religiões que insistem em excluir essa legitimidade que o Cristo nos trouxe. Exato. Isso é muito sério, é muito Exatamente. triste. Isso é muito sério e exatamente. É uma pena, né, assim, porque a gente poderia já estar em um outro momento, né? A gente já Sim, poderia ter passado por isso, de fato. E é muito triste perceber que só depende da gente mesmo. Não tem o que fazer. A gente só vai sim, evoluir no momento que a gente disser, não, agora deu, agora chega, não quero mais, né? E eu acho que esse momento de pandemia pegou a gente em tantos pequenos erros na sociedade, na ecologia, com a natureza, com a família, marido e mulher, com os filhos, né? A falta de atenção, com as questões da ansiedade, né? A vida muito acelerada, com o consumismo. É tanta coisa que a gente está vendo que está assim estourando, né? Que todo mundo, que a gente está precisando trabalhar a cada dia, né? Por que está sendo tão sofrido, né? Ficar em casa? Por que está sendo tão difícil encarar os grandes problemas, né? As grandes questões? Porque a gente está tendo esse momento para refletir tudo que a gente fez, né? Tudo que a gente está fazendo, de fato, de complicado, de difícil. Os rumos que a gente está tomando, as coisas que a gente viu, né? O, os assassinatos, essa questão, como sim. você acabou de falar, as coisas eclodindo. Uma criança que é colocada no elevador, gente, aleatoriamente, a criança se joga. Gente, são coisas assim que você para. Acho que, meu Deus, realmente parece que é mentira. Parece que é uma coisa que colocaram ali só para distrair a gente, para poder a gente ficar chocado. É inacreditável, é inadmissível, né? É, é. Em pleno 2020, que assim, se você lê as escrituras, lê os textos bíblicos e toda a história, nós não poderíamos jamais estar fazendo um bate-papo como esse se fôssemos daquela época. Então, nós já evoluímos muito, mas não foi. A evolução ela aconteceu muito de 89 para frente. Pra cá. Uhum, Oitenta e exato. nove, oitenta e Exato. nove. Eu acho que você nem era nascida. Não. Mas ela aconteceu de 89 para cá. As mulheres poderem votar, as mulheres terem o direito de ter o seu CPF. Pense, não é só votar, é você ter um CPF, que é você ser vista, né, no governo, na sociedade. Uhum, 89. Eu não estou falando da época de Cristo, porque na época de Cristo tinha suas questões sim. históricas, ponto. Uhum. Mas de 89 para cá muita coisa mudou, mas muitos de nós ainda insistimos em colocar Marias Madalenas com o nosso olhar. Porque a Priscila, ela tá falando sobre o espiritismo, ela não tá certa, ela isso, ela aquilo. Porque o fulano é trans, um homem trans, não pode fazer uma propaganda. Porque, assim, Maria Madalena é uma figura, é uma mulher. Mas quantas figuras a gente não
coloca dentro da caixinha, a mesma caixinha que ela foi colocada. Exatamente. Até Isso é hoje. muito, muito louco. O Padre Júlio fez uma live comigo sábado. Sabe quem é o Padre Júlio Lancelotti? Hum, eu acho que eu já ouvi falar dele, mas eu não Ele conheço. faz um trabalho muito lindo com a pastoral de rua e com a população LGBTQI+. Sim, 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 sim. E ele disse que numa conversa, né, live e também numas outras lives que ele fez, inclusive hoje ele estava fazendo uma com um rapaz de Salvador, que chegou um rapaz vestido de homem, mas totalmente feminino. E ele disse assim, por que você chora? O que acontece? O que mais te lembra a sua infância, que te faz mais ser feliz na sua infância, né? Que te remete à alegria. E aí ele disse, a minha avó. E contou como é que a avó cuidava dele, que deitava ele no ombro e dizia, eu te amo, e blá, blá, blá. E aí o Padre Júlio disse para ele assim, é assim que Deus faz com você. Deus te ama dessa forma. Aí ele disse, mas Deus me ama? Como ele me ama? Se eu sou assim? Deus te ama. Aí ele falou, mas por que Deus me ama se ele me fez uma mulher num corpo de homem? Aí o Padre Júlio falou, poxa, não estava preparado para essa resposta, para essa pergunta. Mas vamos lá, ele te fez assim para você se aceitar do jeito que você é. E ninguém tem o direito de falar ou fazer o contrário. E aí eu estou contando isso porque me veio muito na cabeça. É a caixinha da Maria Madalena. Ela não foi Exato. prostituta. E até hoje vendemos o peixe que Maria Madalena foi prostituta. Ainda estigmatizamos o comportamento dela, que era endemoniada, que era isso, que era aquilo, quando na verdade ela era uma criatura à frente do tempo. E Exato. ela Exatamente. se libertou quando ela foi olhada como humana por Uhum. Jesus. Isso é de uma riqueza. É Aff, perfeito. É Maria. perfeito. Pois é, eu cheguei a me arrepio. É incrível, Pri, essas questões aí. E realmente, eu não tinha parado para fazer esse link que a gente enquadra as pessoas, né, como a Madalena. Realmente a gente enquadra tudo que foge pra gente um pouco, né, do que a gente considera que é normal, do que a gente considera que é tranquilo de ser, a gente já coloca pra lá. Ah, não, esse aqui é estranho. Ah, não, esse aqui é estranho. Ah, não, esse aqui não tá certo, não tá normal. E aquela ali é louca, né? Então, falta talvez um pouco mais de simplicidade mesmo no nosso olhar, né? Da criança. A gente falou tanto da criança, né? Acho que falta um pouco mais da criança no olhar da gente, assim. Eu fui chamada de louca, porque eu fiquei 7 meses dentro de uma UTI com os meus filhos. Eu tenho trigêmeos, né? Eu acho que eu falei isso para você. E um deles teve uma complicação muito severa. Me disseram que ele ia morrer e eu falei, mas não vai não. Vai nada. Ele ficou? Ele tá aqui? Não vai. Pri? Pri? Tô aqui. Pri, você me Tá escuta? ouvindo? Escutam. Será que eu caí, Pronto, gente? voltou. Pois pronto. Voltei? Não, você Voltei. tinha, você tinha dado uma congeladinha. Ah, tá. Pois é, mas aí me disseram, e aí eu dizia, não, ele vai ficar, blá, blá, blá. Eles nasceram muito pequenos. Meus filhos nasceram muito pequenos. O mais pesado nasceu com 700 gramas. Então, é, é, fizeram uma junta, chamaram psicóloga, chamaram assistente social, o diretor do hospital para conversar comigo, porque eles achavam que eu estava negando e me olhavam com aquele olhar de piedade. Ah, porque eu acreditava, muito certo, que eu sairia com todos eles. E eu estou dizendo isso porque
porque fugia do padrão de normalidade para a realidade. Porque é uma Uhum. realidade muito técnica, uma realidade muito pão, pão, queijo, queijo, sabe? Não tem Meio termo. oscilação. E eu entrei com a minha fé. Uhum. Eu entrei com a minha fé. E aí, hoje, estão todos aqui, cada um com as suas questões, eu com as minhas, e seguimos. Aí você vê, eu tenho um filho atípico, né? Que antigamente uma criança com paralisia cerebral era chamada de retardado, anormal, de uma maneira bem pejorativa. Uhum. Não sei qual é a perda cognitiva dele. Não sei. Porque você não tem nem como mensurar quando uma criança não tem habilidade motora. Mas o que eu vejo de exclusão e ser. Ah, mas isso aí não é normal, não. Isso aí não é. Tira da caixinha, sabe? Vamos ser todos engessados, todos do mesmo jeito. Quantos não colocamos? Por exemplo, o meu filho como Maria Madalena. Exato. É complicado, né? São questões que a gente ainda vem aí. Eu acho que agora, como você falou, né? Antigamente tinha esse pejorativo, hoje está menos. Daqui a, sei lá, 20 anos vai estar bem menos. E são, aos poucos a gente vai engateando, né? Nessas pequenas conquistas. Sim, Mas, sim. mas são coisas que a gente ainda se espanta, né? Pelo tempo que a gente tem de Cristo na nossa vida, né? De Cristo Sim. falando de amor pra gente, a gente ainda não se tocou, ainda não acordou, né? E aí agora, acho que a gente já deve estar perto da hora de finalizar. Temos uma pena. Temos quanto tempo, você sabe dizer? Será que vai dar tempo de eu fechar Sei. aqui? 8 minutos. 8 minutos? Pronto, beleza. Vamos fechar rapidinho, que eu vou correr, fazer a louca. Vamos, vamos, vamos. Você estava falando aí de todas essas questões com seus filhos, as questões de rótulos. Eu tinha escrito, olha, não é onda não é mentira não. Eu tinha escrito uma letra de uma música para a gente conversar sobre essa letra. E acredito que todo mundo aqui conhece Sandy Júnior, né? Eles voltaram para uma turnê especialíssima ano passado. E foi num timing corretíssimo, né? Porque senão não teria tido como, né? Com essa pandemia. E Exatamente. exatamente, até nisso os danados acertam. Então, essa letra é linda. Eu vou só pegar um trechinho pra gente conversar, né? Porque não vai dar tempo não vai dar tempo de falar de tudo. Mas o nome da música é Libertar. E eu acredito que vocês já devem conhecer, né? Se não conhecem, eu vou ler um trechinho e a gente vai conversar sobre um pedaço. Libertar, devolver ao mundo. Libertar o ser humano a fundo. Libertar. Se a luz no horizonte, se a vida em cada olhar. Conhecer, libertar. Se o coração se esconde, se tem medo de amar, libertar e viver. Ser livre para voar, ser livre para sentir o amor que a lua ensinou. Ser livre para mostrar que o céu é logo ali. Ser livre, ser o que sonhou. Aí em seguida ele termina com: meu destino é ser feliz. Nisso eu quero acreditar. Fazer tudo o que eu não fiz. Lutar por um lugar no mundo e conseguir. Se isso não tem a ver com tudo que a gente conversou hoje, eu não sei. E aqui, nesse trechinho que ele fala: meu destino é ser feliz, nisso eu quero acreditar, fazer tudo que eu não fiz, lutar por um lugar no mundo e conseguir. Claramente ele está falando sobre o destino final de todas as pessoas, né? Que é a felicidade. Nós fomos criados para isso, né? Para a gente evoluir, para a gente ir progredindo. E essa felicidade, ela não vai vir em forma de, eu vou ficar sentadinha aqui tocando minha harpinha. É uma felicidade construir, né? É uma felicidade de construir realmente, de ajudar as pessoas, de estar lado a lado, de auxiliar, né? É uma felicidade que vem junto com essa amorosidade pelo outro, né? Por enxergar o outro como o Cristo viu Madalena. E então, gente, indo para Livros Espíritos, a gente vai para onde? Para ela mesma, a lei de liberdade.
825, né? Pergunta 825, pergunta 826, pergunta 827. E tem todas essas questões, né, que são debatidas pelo Livro dos Espíritos. Eu não sei se vai dar tempo de ler alguma dessas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem 3 minutos. Eita, eita. Vamos lá. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então aqui ele já disse tudo, né? A gente, para ser feliz, a gente para ser livre, a gente precisa estar conectado. A gente precisa estar ligado uns aos outros, se preocupar uns com os outros. A gente precisa ser amoroso, a gente precisa ser fraterno e parar de colocar as pessoas nas caixinhas, né? Eu acho que essa é a proposta do Cristo, é libertar. Justamente como essa música traz pra gente. E é isso, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade, Pri. Eu te agradeço. Eu nem tinha te falado, não tinha te pedido. Você se incomoda de fazer a prece de encerramento? A gente ainda tem tempinho. De forma alguma, vamos fazer. Essa conexão foi tão linda, que eu gosto muito do Sandy Júnior. Ganhei um presente. Gosto Que massa! muito, 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 muito. Muito obrigada. Imagina. Muito obrigada. Foi massa, foi muito bacana. O papo foi tão bom que o povo tá falando, volta, volta, volta. Ela vai voltar, ela não pode continuar, que ela tem um outro compromisso. Mas ela vai voltar. Mas vamos voltar sim. Então, posso fazer a prece? Por favor. Então, vamos fechando os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, conectados, conversando sobre ti, sobre os teus ensinamentos, refletindo, discutindo, procurando nos melhorar as nossas fraquezas e fortalecer os nossos pontos positivos. Que o Senhor nos ilumine sempre, nos dê essa possibilidade de sermos amorosos uns com os outros, essa clareza, né, de sermos amorosos, fraternos, que possamos nos libertar a todos os nossos irmãos, porque seremos felizes verdadeiramente quando estivermos juntos, quando tivermos nos aceitado e aceitado o próximo. Que o Senhor proteja todos nós e nos dê uma excelente noite. Que assim seja. Graças a Deus. Assim é. Assim é. Assim será. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito lindo. Vai ficar salvo. Gigliane, que está falando, vai ficar salvo aqui. Quem veio contigo, sejam sempre muito bem-vindos. Essa semana é uma semana que nós vamos dar voz às mulheres, às suas várias faces dentro do Evangelho, dentro do Espiritismo. Ontem eu falei sobre Maria, hoje você veio com Maria Madalena, e não foi armado, tipo, fale isso, fale aquilo. Não. Sim. Os temas, eles estão conectados. Casados. Bem-vindos todos. Pri, foi massa demais. Foi maravilhoso, gente. Muito obrigada por tudo. Até muito breve. Até. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijão, galera. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.